porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha, aí alguém que se manifesta publicamente, começa a orar em línguas em voz alta, todo mundo para ouvir o que o Senhor quer falar, e o Senhor não fala nada. Então ele está dizendo, olha, se você começar a falar em língua, mas não tiver intérprete, então fala consigo mesmo e com Deus. Faça a oração você e Deus, não precisa ficar chamando a atenção através das línguas, que as pessoas vão prestar atenção. Não é isso que acontece? Você está numa igreja, alguém está silêncio, alguém começa a orar em línguas, todo mundo fica prestando atenção e esperando, bom, o que o Senhor vai falar? Depois a pessoa se cala e não é falado nada, atrapalhou o culto, atrapalhou as pessoas. Com ordem e com decência, o versículo 40 que nós lemos, né? 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ok? Então, tudo tem que ser feito, mas com ordem e com decência. Pode orar em línguas, com ordem e com decência. Pode orar e interpretar no momento certo. Também ninguém vai interpretar quando está todo mundo orando, né? Aí ninguém ouve o que o Espírito Santo está falando através do dom de interpretação de línguas. A interpretação revela coisas secretas, coisas que só Deus sabe. Vamos lá para 1 Coríntios 2, versículos do 6 até o 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 ao 13. Assim como testemunha de Cristo tem descanso. Entretanto, expondo sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, referindo coisas espirituais como espirituais. Então, olha, mas Deus nola se revelou pelo seu Espírito. Trouxe ao conhecimento das pessoas aquilo que alguém estava orando em línguas. Então vem a interpretação e traz coisas de Deus para a vida da igreja. Porque quando está orando em línguas, está tudo oculto. Mas quando alguém interpreta, agora traz à luz, de forma clara, o que é que o Espírito Santo está querendo falar com a igreja. Ou com alguém individualmente. Vamos também para 1 Coríntios 14, versículo 2 e o 13. Coríntios 14, versículo 2 e o 13. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas.
Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Então, olha, quem interpreta, ninguém entende, mas o Espírito, em Espírito fala mistério. Então, quando fala em língua, ninguém entende, está falando coisas que são misteriosas, ocultas. Aí, vindo a interpretação, aquilo que era mistério, aquilo que era oculto, fica de fácil entendimento para todos que estão presentes naquele ambiente. Amém? Sobre interpretação de línguas, irmãos, ficou alguma dúvida? Então, agora eu estou com uma dúvida no seguinte. Pois não, é para isso mesmo, escola. A manifestação, deixa eu ver se eu vou fazer a pergunta. Não adianta ficar pedindo. O Espírito manifesta. O Espírito manifesta. Então, mas como que eu vou orar para que possa interpretar uma língua? Já não é o dom da interpretação. É o dom, mas nós podemos orar para que o Espírito Santo manifeste esse dom para edificação. Senhor, eu também quero interpretar, não quero ficar só nas línguas, porque senão as pessoas não são edificadas. Okay? Agora, a prerrogativa de manifestar é dele, a nossa é de orar, de buscar. Inclusive, quando ele diz buscar os melhores dons, não são os melhores dons para mim, para a igreja. O que é necessário para a igreja? Quais são os melhores dons que vão ajudar a igreja? A gente deve buscar, né? Se ele vai se manifestar. Sim, é a consagração, é a vigília, a oração. Isso vai ser momentâneo ou vai ser para todo sempre? O quê? Vamos supor que eu peço para fazer a interpretação de línguas e em uma determinada situação isso acontece. Toda vez que alguém fala em língua, eu vou conseguir interpretar ou não? Ou só quando eu chegar lá e pastor, eu preciso, a igreja está precisando. Não, mas aí você percebe, porque você de repente começa a orar em línguas e você sabe que o Espírito Santo está querendo falar alguma coisa. Por isso que tem momentos que você começa a orar e a sua oração em línguas aumenta o volume e você sabe que alguma coisa o Espírito Santo está querendo revelar, está querendo falar. Tem uma mulher que a gente conhece, ela não é da nossa igreja, e quando ela vem, às vezes, quando ela vem orar por você assim, ela sempre ora em línguas e já interpreta, e todas as pessoas. Então, como que é esse dom? O Espírito Santo manifesta sempre nesse dom? É, porque usa a pessoa mais naquele dom. Então tem pessoas que elas têm certas manifestações, são mais frequentes na vida delas. Então isso acontece sim. Agora a gente percebe quando o Espírito Santo está querendo falar, não, mas você ora em língua normalmente, mas chega uma ocasião que você começa a orar diferente. Mais alto, a sua voz se amplia, e aí você, lá no seu espírito, você percebe que alguma coisa o Espírito Santo quer falar através de você. É claro que sempre existe o receio, né? O temor de fazer as coisas certas, o temor de não errar, o temor de não trazer uma palavra da carne, está presente, mas lá dentro a gente percebe que o Espírito Santo está se movendo. Isso. A minha versão da Bíblia, no versículo 2, está Espírito Santo. No meu ali está Espírito minúsculo. Naquela parte em Espírito fala mistérios. Porque a nossa oração é no Espírito, o meu Espírito ora bem. Que o Espírito Santo habita no nosso Espírito. Quem ora em Espírito não é o Espírito Santo que ora através de mim, sou eu que oro no meu Espírito, usando a minha boca, né? Porque tanto o Espírito quanto a alma, eles usam o nosso corpo. Então aqui é o nosso Espírito. É o nosso Espírito. O meu Espírito ora de fato. Ok? Agora, o importante, irmãos, é o seguinte: tudo isso, a base tem que ser o amor. Não eu buscar porque eu estou objetivando um benefício, aparecer, ser referência, ser superior, ser mais. Se a base não for o amor, porque o amor dá, o amor não é recebedor, o amor é doador, quem ama dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus, quando fala dele, né, diz:
porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então o amor, ele é doador. A base de nós querermos as manifestações dos dons espirituais tem que ser o amor, o serviço, o amor ao próximo, o amor à igreja. Senhor, usa a minha vida, né? Que de alguma forma eu possa ser útil na vida dos irmãos. E não, Senhor, eu quero ter revelação, porque aí eu chego nas igrejas e começo a revelar, e aí as pessoas vêm tudo para mim. Irmãos, isso aí é carne. Usar o que Deus dá para se vangloriar, que é uma glória vã, ou tentar parecer mais espiritual que os outros, irmãos, isso é carnalidade. Os dons não são para isso. Os dons são para edificação, para trabalhar com a igreja, para abençoar a igreja. São ferramentas de trabalho para a vida da igreja, para ajudar a igreja, e não para a pessoa se projetar ou aparecer em cima dos irmãos. É aí que começam as confusões, as profetadas, os revelamentos, não a revelação, revelamento. Existe revelação e existe revelamento. Revelação vem de Deus, revelamento vem do homem. Então não é para isso não. A base tem que ser o amor. Amém? Amém. Pois não. Há quem zomba, entre aspas, né, usando a palavra zomba. Já ouvi as pessoas, inclusive, falarem que a voz do Espírito Santo, né? A nossa língua que a gente tem, né, do novo nascimento, já ouvi algumas pessoas falando, chupa fala house, fala macia. Isso é zombar, pecar? Não, às vezes a pessoa está de pessoas que querem trazer palavra, né? Se a pessoa está falando isso como zombaria, aí realmente é pecado contra o Espírito. Agora, tem gente que está falando, imitando pessoas que não tem nada de Deus, querendo trazer coisa de Deus que não é, então aí usa essa expressão. Então, irmãos, agora não duvide do Espírito Santo, porque pessoas trouxeram recado que não se cumpriu na sua vida, que falaram coisas, né? E cuidado quando pessoas usam o nome do Senhor para lançar palavra de maldição sobre a sua vida. Deus me revelou que você vai ficar numa cama, eu vejo você numa cama e tal. Quebra essa palavra em nome de Jesus, porque tem gente que traz maldição, não é revelação não. Amém? Amém. Então vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por esse tempo, por esses ensinamentos que vêm esclarecer-nos a respeito dos dons espirituais. Como eu falei, tem muita coisa que é falada nas igrejas, mas que não é sustentada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós temos que ir para a Bíblia. Não adianta o que eu penso. Não importa o que eu acho, importa o que a Bíblia diz. Amém? Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo que separamos para estudar sobre dons espirituais. E ao terminar esta matéria, nós estamos saindo mais enriquecidos, porque podemos abrir a Bíblia e estudar o que ali está escrito a respeito dos dons. E nós queremos que tudo na nossa vida tenha por base a Tua Palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas fazem considerações sobre o que elas acham de certos assuntos, mas que não são sustentados, amparados na Tua Palavra. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos estar firmados na rocha, apoiados na rocha, que nos sustenta, na Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, na Tua Palavra que liberta, que cura,